Olá! Dando sequência à primeira parte da videoaula, agora nós vamos construir as linhas e os planos. A linha SN é aquela que une os pontos cella e nasio. Ela representa a base do crânio. A linha NA é aquela que passa pelo nasio e o ponto A. A linha NB é aquela que passa pelo nasio e o ponto B. O longo eixo do incisivo superior é determinado por uma linha que passa pelos pontos ápice e borda incisal, que eu já citei anteriormente. De maneira similar, determina-se o longo eixo também do incisivo inferior. O plano mandibular é determinado pela linha que une os pontos gônio e gnátio. A linha Y é a linha que une os pontos cella e gnátio. Já a linha S é formada pelo ponto médio do S do nariz e pelo ponto mais anterior do mento, ambos pontos em tecido mole. Agora sim, vamos realizar a análise de Steiner simplificada. Para isso eu vou apresentar valores médios de cada variável e sua respectiva interpretação diagnóstica. Vamos lá. O ângulo SNA, preconizado inicialmente por Heindel, indica a posição da maxila no sentido antero-posterior em relação à base do crânio. O valor de referência é de 82 graus. Um valor maior que este sugere que a maxila está para frente, se menor que a maxila está para trás. O ângulo SNB, também preconizado por Heindel, indica a posição da mandíbula no sentido antero-posterior, também em relação à base do crânio. O valor de referência é de 80 graus. Um valor maior que esse sugere que a mandíbula está para frente, se menor que a mandíbula está para trás. Já o ângulo ANB indica a relação da maxila com a mandíbula, também no sentido antero-posterior. O valor ideal é de 2 graus. Dentro da faixa de 0 a 4,5 graus, o padrão esquelético é de classe 1, ou seja, há ortognatismo maxilomandibular. Quando esse valor é menor do que 0, o padrão esquelético é de classe 3, ou seja, há uma relação de mesio-oclusão maxilomandibular. Quando esse valor é maior do que 4,5, o padrão esquelético é de classe 2, ou seja, há uma relação de distoclusão maxilomandibular. O valor de referência do ângulo do longo eixo do incisivo superior com a linha NA, conhecido também como 1 ponto NA, é de 22 graus. Valor maior que 24 graus indica vestibularização e valor menor que 20 graus indica lingualização dos incisivos superiores. Similarmente, o ângulo do longo eixo do incisivo inferior com a linha NB, conhecido também como 1 ponto NB, é de 25 graus. Um valor maior que 27 graus indica vestibularização e um valor menor que 22 graus indica lingualização dos incisivos inferiores. O ângulo formado pelo plano mandibular e o longo eixo do incisivo inferior permite avaliar a inclinação desse dente com relação à mandíbula. Ele não sofre influência da inclinação do plano mandibular, como acontece com o ângulo 1 ponto NB. Seu valor de referência é de 93 graus. Um valor maior indica vestibularização e um valor menor indica lingualização dos incisivos inferiores. O ângulo interincisivo é formado pela interseção dos longos eixos tanto do incisivo superior quanto do incisivo inferior. O valor de referência aqui é de 131 graus. Quanto menor este valor, maior a vestibularização dos incisivos. Quanto maior o valor, mais verticalizados esses incisivos estão. As distâncias do incisivo superior à linha NA, da sigla 1-NA, e do incisivo inferior à linha NB, da sigla 1-NB, apresentam 4 milímetros como valor de referência. Valores acima de 4 milímetros indicam protrusão dos incisivos e menores, retrusão desses dentes. O ângulo SN com o plano mandibular tem valor de referência de 32 graus. Variações no valor médio do ângulo indicam padrão de crescimento mandibular. Ele pode ser divergente, típico no indivíduo dólico facial, quando o ângulo, obviamente, está aumentado. Ou ainda ele pode ser horizontal, presente no indivíduo braquifacial, quando o ângulo está diminuído. Outro ângulo que também mede o padrão de crescimento da mandíbula é aquele formado pela linha SN com a linha SGN, chamado de eixo Y. Seu valor médio é de 66 graus.
A interpretação é similar ao ângulo SN-GOGN. Os pontos mais anteriores do lábio superior e do lábio inferior idealmente deveriam tocar a linha S. Um posicionamento anterior a essa linha indica protrusão labial e o posicionamento posterior, retrusão labial. A posição dos lábios está intimamente relacionada com a posição dos incisivos. Em resumo, incisivos vestibularizados e ou protruídos têm uma maior tendência de causar protrusão labial. Por outro lado, incisivos lingualizados e ou retruídos estão mais relacionados à retrusão labial. Outro ponto importante é relacionar a posição da maxila e da mandíbula com essa linha. Por exemplo, se o indivíduo apresentar uma retrusão mandibular, o seu mento estará retruído, e isso vai alterar o traçado da linha S. Cuidado! Muito bem, com tudo que foi apresentado até aqui, desde que você dê a devida atenção a esse exame, poderá entender melhor a oclusão apresentada pelos seus pacientes. Isso vai te possibilitar saber se determinado procedimento protético e ou estético tem um prognóstico favorável ou não. A partir daí, saberá se o tratamento ortodôntico prévio deve ser indicado para maximizar os resultados funcionais e estéticos. Em tempos atuais, que tanto se discute sobre harmonização facial, através do uso de substâncias injetáveis, é inaceitável discutir posicionamento dos lábios sem levar em consideração o posicionamento dos incisivos, como eu mostrei aqui. Em resumo, a cefalometria continua atual. Se você chegou até aqui, quero cumprimentá-lo pela curiosidade de quem quer se aperfeiçoar profissionalmente. Aproveito então para te recomendar o livro Introdução à Cefalometria Radiográfica de Pereira, Mundstock e Berthold, da Pancassia Editora, o qual utilizei como referência para montar o conteúdo dessa videoaula. Convido você a assistir às próximas videoaulas que irão fechar o diagnóstico ortodôntico. Obrigado pela sua atenção e até mais.